Aficionados del Guadalajara, vai a jornada lá que se ha vivido alrededor do equipo, porque em questão de horas começaram a mover-se rumores, negociações, despedidas y possíveis legadas que tienen ao entorno rojiblanco completamente incendido. E o ambiente ha estado tão cargado de versões que quase parece que cada minuto aparece um novo comentário, uma nova possibilidade ou um novo giro em las decisões de la directiva. YS que o rebano ha entrado de lleno em um período onde as determinações deportivas marcam o rumbo imediato, desde jogadores que poderiam sair em busca de minutos hasta futbolistas que estão muito cerca de incorporar-se para reforçar a equipe em posições clave. Por isso vale a pena repasar com calma lo que se ha dicho respeito a cada nome, porque no todo lo que circula tiene sustento y também existem movimentos reais que assim encontram praticamente encaminados. Um de los temas mais mencionados em las últimas horas é esse o futuro de Alan Pulido. Muita gente começou a assegurar que o delantero poderia terminar recalando em Necaxa, pero a informação que se maneja internamente apunta a outra direção. Por ahora não existe o acercamento ni uma negociação com o conjunto hidrocálido Y desde o próprio entorno do jogador asseguram que esse cenário não está contemplado em este momento. O Guadalajara, sin embargo, se está buscando opções para que o atacante continue sua carreira em outro clube, principalmente porque o ciclo deportivo com a instituição parece haver legado a seu fim y restar-lhe um ano de contrato complica mantenerlo sem participação. Lo que está claro é esse que Pulido não seguiria em o rebano, pero tampouco se marcharia ao Necaxa, por no menos segundo o que se conhece hasta hoy. Mientras uno se aleja, outro está praticamente amarrado para reforçar ao equipo. Se trata do defensor lateral conhecido como el Coate Sepúlveda, quem tiene todo acordado de palavra para convertir-se em jogador do Guadalajara uma vez que termine a atividade oficial do Cruz Azul. O tramo final do ano determinará a fecha exata de sua apresentação, pois depende tanto de la Liga Mexicana como de la competência internacional em la que participa la máquina. Lo importante é que as directivas já lograram poner-se de acordo em o monto do traspaso, o contrato do futbolista y las condições generais de sua legada. Lo único pendiente é la firma, porque aunque está todo hablado, e se sabe que nada pode considerar-se cerrado hasta que apareçam os documentos firmados. Aun assim, o movimento está praticamente cocinado y o jogador se perfila como um de los refuerzos prioritários para o próximo torneio. Outro de los nombres que generou conversação intensa é o de Yael Padilla, um mediocampista jovem que não logrou consolidar-se em o semestre y cuja participação foi diminuindo pouco a pouco hasta quedar relegado em vários encontros. Eso abrió la puerta a la possibilidade de préstamo, pero la directiva rojiblanca tiene muito claro que solo aceitaria ceder-lo sem opção à compra. A ideia é que continue desarrolando-os e regresse com o melhor nível, no que se desprenda de maneira definitiva de um jogador com buenas condições, aunque todavia em processo de maduração. O problema é que no todos os clubes estão dispostos a receber-lo bajo essas condições, por lo que sua continuidade em o Guadalajara sigue sendo uma opção real. Todo dependerá de que apareça um equipo disposto a cumprir lo que o rebano exige, de lo contrário, Padilla continuará buscando oportunidades dentro de la instituição. Mientras tanto, la directiva também sigue ativa em la búsqueda de refuerzos. Y é o segundo objetivo mais importante do mercado tiene nombre Y apelido, Brian Gutierrez, um atacante mexicano-estadunidense que atualmente joga em o Chicago Fire. Se trata de um mediocampista ofensivo que combina visão, gol y assistência, um perfil que o Guadalajara considera ideal para dar-lhe maior dinamismo à zona criativa. Las negociações com o clube estadunidense começaram y se encontram em esse ponto onde cada detalhe pesa, porque ambos querem benefícios claros antes de cerrar qualquer acordo. Por ahora a operação continua avançando y se espera que em los próximos dias haja maior claridade, aunque não é esse o movimento sencillo. Aun assim, o interesse do Guadalajara é firme y o jogador é do gosto de la directiva, lo qual acelera o processo para tentar concretar-lo lo antes possível. Em el caso do Tiba Sepúlveda, a situação é muito distinta. O defensor não tuvo tantos minutos como em torneios anteriores, pero aun assim a directiva considera que é um elemento valioso dentro do plantel.
Ademais, Tiene contrato vigente YES automaticamente coloca um freno a qualquer salida, sobretudo porque desde la cúpula rojiblanca creem que um pode aportar incluso competir por um puesto em la alineação titular. Eu propio o jogador a expressado su deseo de explorar novos horizontes, pero o clube no tiene intenção de dejarlo ir. A partir de aqui, será questão de ver se o futbolista logra ganhar-se um lugar com trabalho diário ou se mais adelante se reabre a possibilidade de uma transferência. Pero, por ahora, lo mais provável é esse que permaneça em el rebano, pois la instituição quiere mantener la base de sua zona defensiva no deseja desarmar-se mais de lo necessário. Outro movimento que está definido é esse o de Cade Coelho, que saldrá cedido por um ano ao conjunto do New York Red Bulls com opção de compra. O atacante estadunidense teve um arranque prometedor em aquele torneio bajo ao mando de Fernando Gago, em el que incluso firmou várias anotações, pero uma lesão cortou seu progresso nunca logrou recuperar o nível que havia mostrado. Apesar de eso, em seu último encontro com o Guadalajara deixou uma buena impressão, mostrando lucha, energia e compromisso, aunque não foi suficiente para sostener um projeto em el que já não tinha o protagonismo que esperava. Agora viverá uma nova etapa em la Liga estadunidense, um lugar onde ademais poderá estar mais cerca de sua família em um momento personal muito importante. Para o Guadalajara, este préstamo tiene dos caminhos possíveis. O regresa com maior madurez e o clube estadunidense decide adquiri-lo de maneira definitiva. Também surgiu a informação sobre Eduardo Águila, defensa del São Luís, cujo nome foi vinculado semanas atrás ao Guadalajara. Em seu momento existiu o acercamento, pero solo para consultar condições. No rugo uma negociação formal nem o intento real por fichá-lo, com o passo de las horas o tema se enfriou por completo. Hoy su legada luce muito lejana, sobretudo porque o clube tapatiu e ha centrado seus esfuerzos em outros jogadores. La realidade é essa que la directiva rojiblanca simplesmente tocou la puerta, perguntou aí terminou todo. No rugo mais avances todo indica que não será um movimento que continue em la agenda imediata. O rumor sobre Vítor Guzmán, defensor central del Monterrey, também lamou a atenção, especialmente porque sua atividade em redes sociais levantou especulações. Sin embargo, desde o interior do clube norteno não existe intenção alguma de vendê-lo. Se trata de um jogador jovem, com projeção que não ocupa plaza de estrangeiro, algo muito valioso para qualquer equipo, pero aún mais para uno que aspira sempre a ter plantéis profundos. Monterrey não acostuma desprender-se facilmente de seus elementos importantes menos quando se trata de um futbolista que pode aportar em várias facetas, por lo que sua legada ao Guadalajara não parece viável em estes momentos. Por último aparece o nome de Alan Mozo, que enviou um torneio complicadíssimo enquanto a participação. Entre lesões, decisões técnicas uma competência interna muito forte, seus minutos se reduziram ao mínimo. Incluso estuvo cerca de salir em o mercado anterior, quando existiu um acordo entre directivas para enviá-lo ao León, pero o próprio jogador frenou a operação para tentar manter-se em el rebano. Agora poderia reabrir-se a possibilidade de um movimento, especialmente porque a directiva está disposta a escuchar propostas, aunque todavia não há nada definido. Sua continuidade dependerá de lo que o cuerpo técnico piense respeito a su rol en la plantilla, porque talento tiene, pero necessita um entorno donde vuelva a recuperar confiança. À medida que avança o mercado, o Guadalajara sigue revisando cada rincão de su plantel para entender que piezas podem rendir mais, quais necessitam um câmbio de aire y quienes poderiam tomar um rol diferente dependiendo de los refuerzos que leguem. Não é esse um processo sencillo, porque cada movimento desencadena outros todas as áreas do equipo se mantêm em constante análise. Também existe a pressão natural de la afición, que quer ver o rebano competitivo, dinâmico, com variantes em ataque y solidez em defensa, algo que não sempre resultou fácil durante os últimos torneios. Por isso cada decisão que se tome em estas semanas é crucial e define o caminho que o equipo pode tomar de cara à próxima temporada. Em meio de estes ajustes aparece também a situação de Ricardo Marín, conhecido por la afición como el 4K, cujo préstamo em el Puebla legou a su fim o delantero se despediu com um mensagem emotivo do equipo camotero, agradecendo o apoio y o espaço que lhe dieron durante sua estância. Su regresso ao Guadalajara é iminente,
pero su futuro dentro do plantel todavia não está escrito. Todo dependerá de lo que muestre durante la pretemporada y de como encajem los planes que o cuerpo técnico tiene para la zona ofensiva. La realidade é essa que la competência em el ataque será intensa, especialmente se concreta la legada de dos jogadores que maneja la directiva. Marín tendrá que pelear desde cero, mostrando no solo capacidade para ser goles, sendo também versatilidade y disciplina tática, qualidades que o treinador valora profundamente. Outro tema que ha surgido entre directiva, jogadores y afición tiene que ver com a estrutura do mediocampo. O Guadalajara ha sofrido em ocasiões por falta de criatividade, por momentos onde o equipo se queda sem ideias para romper defensas compactas ou para generar superioridade em zonas clave do campo. Essa é uma de las razões por las que a legada de um jogador como Brian Gutierrez poderia representar um câmbio significativo. No solo se trata de aportar qualidade técnica, sino também frescura, mobilidade y la possibilidade de generar conexões que hoje não sempre aparecem. O equipo necessita mais competência interna para que cada de los mediocampistas eleve su nível y no se sientan seguros em la titularidade, algo que pode marcar la diferencia durante uma larga temporada. Mientras tanto, o Rebano ha mantenido conversações internas sobre la continuidade de jovens que vienen empujando desde las inferiores. La ideia é essa encontrar um equilíbrio entre experiência y juventude, porque o equipo historicamente ha dependido de futbolistas que se formam dentro do clube y pouco a pouco se conviertem em figuras. Sin embargo, no todos logram consolidar-se em o primeiro equipo de imediato. Algunos necessitam minutos que não podem obter em um entorno rojiblanco debido à la presión, la exigência ou la competência directa por la posición. Por isso se analisa a possibilidade de que certos jogadores salgam cedidos, pero solo bajo condições que não comprometam su futuro com la instituição. Chivas não está disposto a desprender-se facilmente de elementos que poderiam convertir-se em soluções em um mediano plazo. Em defensa, la directiva também ha mantenido análises profundo. Apesar de que alguns nomes han sonado como possíveis salidas, a intenção principal é conservar uma estrutura sólida que permita trabalhar desde uma base estável. Para o treinador é fundamental ter centrales que conozcam o ritmo y a responsabilidade do clube. Por isso se ha insistido em retener a futbolistas que quizás não tuvieram o protagonismo esperado, pero que possuem características valiosas para o funcionamento coletivo. Entre lesões, rotações y ajustes táticos, quedó claro que o equipo necessita profundidade para enfrentar los diferentes torneos do ano, esse é de los motivos por los que no se aceleram salidas que puedan debilitar la linha defensiva. Também se ha discutido dentro do clube a necessidade de fortalecer o costado direito, sobretudo por la situação de Alan Mozo. Aunque su talento não está em dúvida, sua descontinuidade em o último ano abriu um debate natural sobre se pode retomar o nível mostrado em torneios anteriores. O cuerpo técnico valora sua intensidade, sua entrega y sua capacidade para assumar-se ao ataque, pero ao mesmo tempo requer estabilidade, algo que não sempre pudo oferecer devido a lesões y momentos de irregularidade. Se a directiva recebe uma proposta que considere beneficiosa para todas as partes, se poderia analisar sua salida, pero hasta ahora não existe nada concreto. Mozo sabe que se queda, deverá lutar mais que nunca para recuperar um papel importante dentro do once titular. E o caso de jogadores com perfil ofensivo também genera conversação diária. O Guadalajara busca variantes que puedan dar-lhe maior velocidade, ruptura y desequilíbrio, especialmente em los momentos onde o rival se cierra y o equipo necessita um pase decisivo ou uma jogada individual que rompa o cerrojo. La legada de refuerzos com estas características permitiria que o treinador tenha um repertório mais amplo y não dependa tanto de los mismos nombres cada semana. Ao mesmo tempo, esta obriga quienes já formam parte de la plantilla a elevar su nível y demonstrar que podem competir a la par de quienes leguem. La competência interna pode transformar la dinâmica do plantel y hacer que o equipo suba su estándar de rendimento. Antes de continuar, queremos invitar-te a suscribir-te a nuestro canal. Tu apoio é fundamental para que podamos seguir traindo as últimas notícias sobre Chivas Guadalajara em o canal Rebano Rojiblanco. No te lo pierdas! O mundo do futebol mexicano está enlouquecendo com os últimos rumores que circulam com fuerza,
Alexis Vega poderia estar a ponto de firmar com el Clube Deportivo Guadalajara, los famosos Chivas. Se, lo que muitos aficionados pensavam impossível, agora se comenta em todos os rincones do país. El delantero, estrela indiscutível de sua equipe actual, ha sido o centro de negociações secretas que, segundo fuentes cercanas, abriam legado a ponto crucial. La legada de Vega ao Rebano não seria solo o fichaje mais, representaria golpe estratégico que sacudiria los cimientos de La Liga MX. Sua habilidade para definir, seu olfato goleador e sua capacidade para generar jogadas rápidas lo conviertem em jogador desviado por qualquer, pero que posso imaginar em el Guadalajara. Las redes sociais se han encendido, hashtags, memes debate sobre como encajaria em la alineação e circulam sem parar. Incluso los comentaristas deportivos no pueden contener la emoción algunos analistas empiezan a teorizar sobre la reestruturación que o equipo podría tener para aprovechar ao máximo su talento. Pero no todo es tranquilidad en este rumor, la prensa especula sobre las negociaciones, los montos los incentivos que poderiam estar sobre la mesa. Se habla de contratos milionários, cláusulas secretas la possibilidade que este movimento marque antes después em la história recente do clube. Los fanáticos estão divididos, unos celebram a legada de ídolo capaz de liderar ao equipo em los momentos mais difíceis, mientras outros questionam se o cambio de clube afetará su rendimento su conexão com la afición. Lo cierto es que cada aparição de Vega em los entrenamientos partidos actuales está sendo analisada ao detalhe. Todo o mundo quer o nacional, guino que confirme que o traspaso está mais cerca que nunca. Las especulações também incluem como sua presença poderia influir em el mercado de fichajes, obrigando a outros clubes a mover suas piezas rapidamente para não quedar-se atrás. Em meio de este torbellino de rumores, uma coisa queda clara, se Alexis Vega se convierte em jogador de Chivas, La Liga MX nunca volverá a ser la misma. La expectativa cresce, cada conversação em cafeterias, fora os estádios gira em torno a este possível fichaje que ha encendido la pasión de millones. O mundo do futebol mexicano está ao borde de terremoto mediático. Alexis Vega Chivas, será este o romance que todos esperavam, simplesmente outro rumor que explotará sem confirmação? Mientras tanto, los aficionados seguem sonando, discutindo planeando como celebrar la legada de lo que poderia ser o movimento mais impactante de la temporada. Olá, aficionado! Que opinas de estas emocionantes notícias? Não olvide suscrever-te e dar-lhe me gusta ao vídeo para não perder-te nenhuma notícia exclusiva sobre Chivas Guadalajara em o canal Rebano Rojiblanco.